Primeiro, bom dia, obrigada pela participação de todos, obrigada pela oportunidade da TDC também de poder trazer esse tema tão maravilhoso que eu amo e que espero aí estar contribuindo aí junto com vocês. Primeiro, antes de mais nada, eu vou fazer uma autodescrição. Eu me considero uma mulher branca, tenho cabelos pretos longos. Hoje estou no meu escritório, que eu fiz aqui de casa mesmo, para poder adaptação de home office. Eu uso um óculos quadrado, com uma cor marrom, uma cor um pouco mais quente, usando um colar rosa e um vestido verde florido. Tá? Então, antes, deixa eu compartilhar aqui minha tela. Beleza, deixa eu colocar aqui no modo apresentação. Então, hoje eu venho trazer um pouquinho sobre esse tema, né, que é diversidade e acessibilidade dessa trilha. E eu venho falar um pouco sobre tecnologia, diversidade e inovação. Afinal, qual é o match? É possível a gente conseguir trabalhar com tecnologia? É possível a gente conseguir aí um progresso incluindo a diversidade e a inovação? Então, antes aí, vou apresentar a Maria, tá? Que infelizmente não está aqui nesse momento, mas qualquer coisa ela fala daqui a pouco. A Maria é a minha gerente, eu trabalho com ela aí há pouco mais de um ano. Ela tem uma história magnífica, mãe de trigêmeos, o Felipe, o Lucas e a Isadora, que são as 3 pessoas que estão aqui com ela. Ela começou na IBM como estagiária há 33 anos. Hoje ela trabalha na IBM Rio de Janeiro, onde lidera 4 squads. Ela é co-líder da BRG Neurodiversidade do Brasil aqui na IBM. Uma das maiores paixões dela, isso é previsível, isso é imperceptível por qualquer pessoa que a conhece, né? Diversidade e inclusão. Isso está no sangue da Maria, e é através dela que eu pude ter essa oportunidade de trabalhar, que eu vou explicar um pouquinho mais à frente. E a paixão dela, né, a vida dela, é família e pessoas ao redor. Essa sou eu, me chamo Raquel Mesquita, ou conhecida como Raquelzinha. Eu comecei na IBM como jovem aprendiz há 5 anos, em 2016. Depois eu consegui seguir aí minha carreira como estagiária, até que eu fui efetivada há pouco mais de 3 anos. Atualmente trabalho como Integration Manager de uma squad. Minha paixão aí é viajar e curtir meus primos na hora vaga, que são aqui meus pipolhos. E como hobby, cantar, escutar música em Muay Thai. Bem, pessoal, trago aí uma imagem para vocês. Antes, qualquer coisa, Maria, se você conectar, me avisa. Primeiro eu venho trazer uma imagem para vocês que a gente fala sobre igualdade. A igualdade a gente fala que é a mesma bicicleta para todos. Mas vamos olhar bem essa imagem. No primeiro momento, tem aqui uma pessoa que é cadeirante e tem a bicicleta. No segundo momento, um homem um pouco mais alto com a mesma bicicleta. O terceiro aí já está adaptável para a mulher, que está na altura correta e tal, de acordo com essa bicicleta. E o quarto, uma pessoa um pouco menor, que está totalmente desproporcional para a bicicleta. Se a gente for falar de igualdade, a gente está falando em entregar a mesma coisa para pessoas diferentes. Isso é ser justo? Isso é estar de acordo? Isso é estar diverso? Se a gente falar de igualdade, a gente está falando exatamente desse cenário. A mesma coisa para as pessoas totalmente diferentes, sem olhar suas diferenças. Vou trazer aqui, e o que eu venho falar é sobre equidade. Equidade é justamente isso que a imagem representa. Bicicleta de acordo com o que cada um precisa, de acordo com a sua necessidade. Isso é o que a gente precisa ter em mente para poder trabalhar em um time diverso, em um time que tem suas diferenças. E diferença é bom, diferença é importante. Então, antes de tudo, gostaria só que vocês focassem nessas imagens, vissem a diferença e entendessem que equidade é o que a gente precisa quando a gente vai falar de time diversos. E aí, falando aí um pouquinho, por que afinal, diversidade e inclusão, por que isso tão importa? Por que a gente precisa falar tanto disso?
Já foi provado, de acordo com o artigo da Deloitte, que isso aumenta em 3 vezes a alta performance, maior possibilidade de ter alta performance. Afinal, a gente vai vendo coisas que, tipo, caramba, não tinha pensado nisso, que outra pessoa que já tem outra vivência vai ter. Também esse artigo traz que existe uma maior possibilidade de 6 vezes de inovação e agilidade. Então, aí um time mais ágil, um time mais inovador, porque vai estar justamente trabalhando de acordo com o seu conhecimento, de acordo com o seu dia a dia. E também, 8 vezes são as chances de alcançar melhores resultados de negócios. Então, a gente vai estar lidando com um cenário amplo, em que a gente vai poder estar, de fato, lidando com as necessidades do nosso cliente, olhando de acordo com a necessidade de cada um. Então, esse é o primeiro ponto que eu queria trazer, né? Por que diversidade e inclusão importa? Por que isso é tão importante? Por que a gente precisa colocar isso em alta? Bem, como já foi falado, né? Diversidade e inclusão, qual a diferença, né? Diversidade, a gente olhar o todo, a gente incluir as pessoas. E inclusão, a gente dá as ferramentas necessárias. Inclusão é a gente olhar para o todo e pensar, ok, a gente precisa adaptar, a gente precisa se adaptar de acordo com a necessidade de cada um para que todos possam participar. Então, esse é o primeiro ponto aí que eu já trago da diferença de diversidade e inclusão. E aí, para vocês, eu já trago uma história real. Como eu falei lá no início da minha apresentação, sou Iteration Manager há 1 ano, pouco mais de 1 ano. Fez 1 ano semana passada. Trabalho em uma squad aqui na IBM, na área interna, e uma das primeiras dificuldades que eu já vi, e hoje eu vejo que flui normalmente, mas uma das primeiras dificuldades que eu vi foi, caramba, como é que eu posso tornar a minha iteração, como é que eu posso tornar a minha retrospectiva mais ágil de forma que todos possam participar? Um exemplo que eu trago aqui é que eu trabalho com um desenvolvedor que ele é cego, e uma coisa que a gente achava super normal, que a gente utilizava Trello, utilizava Mural e tal, normal, de acordo com ágil, dá para adaptar. E ele me falou, Raquel, eu não consigo utilizar porque o VoiceOver não consegue ler. Só para quem não sabe, o VoiceOver é um mecanismo aí da Apple, do MacBook, no geral, que ele é um leitor de tela. Então, ele falou, isso não é acessível para mim, eu não consigo participar. Aí eu, tá, Maurílio, como é que você participava e tal? E ele me disse, então, outra pessoa colocava para mim, eu falava para ele, e aí ele escrevia para mim. Só que isso para mim não é ser inclusivo. Isso para mim não é participação de fato, porque ele sempre vai estar dependendo de outra pessoa. Então, uma coisa que a gente foi vendo junto com a Maria, né? Eu junto com a Maria, a gente foi pesquisando, adaptando, testando novas funcionalidades, até que a gente encontrou uma ferramenta, FanRetro, em que ele pode participar, de fato, ele pode escrever, ele pode expor a opinião dele sem ficar dependendo de outras pessoas. Então, esse é um ponto que a gente fala, isso é inclusão, porque finalmente ele pode participar de uma retrospectiva, algo que eu nunca tinha pensado antes, como que é a adaptação para pessoas cegas. E um dos cards que ele justamente tinha colocado era exatamente sobre isso. Eu gostaria de agradecer a Raquel e a Maria, porque finalmente eu pude participar de uma retrospectiva sem ter que depender dos outros. Então, isso já foi o ponto inicial para mim, para eu ver que, caramba, isso é necessário, precisa mudar. Então, isso é inclusão. É fazer com que o outro participe de fato, sem ter que ficar dependendo de outra pessoa. Então, esse é o primeiro caso. E aí, outro caso também, de um desenvolvedor que ele é surdo, e logo no início também, questão, caramba, não sei nada de Libras, não sei nada, e ele ensinou Libras pra gente, a gente tivemos aulas de Libras graças a ele, que também é professor, e também foi possível a gente ter a participação dele de forma ampla nas retrospectivas, nas plans, nas dailies,
através do viável. Então, a gente está falando de as histórias reais, né? A gente está falando de situações que antes de eu passar por isso, eu nunca tinha parado para pensar até que ponto é necessário, né? Então, isso daí a gente foi trabalhando no decorrer do dia a dia. Hoje, um ano depois, eu posso dizer que eu trabalho numa squad inclusiva, em que e aí eu já fui adaptando, né, falando um pouquinho de tecnologia. E, assim, um ponto que é importante a gente frisar é que hoje eu posso dizer, o nosso time cresceu muito. Em um ano, nosso time tem decolado muito. São projetos de acessibilidade, são projetos em que o meu desenvolvedor, que ele é cego, ele consegue desenvolver de forma excelente. E, assim, uma coisa que eu tenho muito orgulho de dizer, muito orgulho de falar, é que isso foi possível graças a um trabalho lá do início, primeiro graças a Maria, né, que pôde abrir essas portas, que pôde fazer com que a gente tivesse um time diverso. Isso foi possível graças a esse trabalho. Afinal, um outro caso também que eu lembrei foi o seguinte, dentro da minha squad, onde seria possível, só para poder contextualizar, uma pessoa quando é cega, ela normalmente ela precisa de mais descrições, precisa ter mais detalhes, e uma pessoa neurodiversa, normalmente, tá, não vou generalizar, mas normalmente ela precisa de algo mais visual, que é totalmente contrário de uma pessoa cega. E a gente no início ficou tipo, ok, a gente tem esse cenário. Como que uma pessoa cega pode ser mentora de uma pessoa neurodiversa que já tem uma outra forma de aprendizado? E olha, a gente deu todo o suporte e isso foi possível. Isso a gente conseguiu, por exemplo, uma das nossas ferramentas, a gente conseguiu deixar ela totalmente acessível de acordo com as ferramentas que a gente tem aqui, e foi um caso em que foi uma pessoa cega mentorizando uma pessoa neurodiversa. Isso foi possível. Então, às vezes, a gente coloca muitas limitações em que está na nossa própria mente. Quando a gente coloca, de fato, na prática, quando a gente coloca isso, de fato, nas coisas para que possa acontecer, a gente vê que isso é possível. Então, assim, uma mensagem que eu já trago aqui agora é justamente isso. Vamos investir mais nisso. Não coloquem limitações antes mesmo de tentar. Como eu disse lá no início, na questão da retrospectiva, foi difícil. A gente, caramba, como é que eu vou fazer para que o Maurílio, tá? Maurílio, peço licença para poder falar seu nome, mas como é que eu vou fazer para o Maurílio poder participar das retrospectivas, dos stand-ups? Como é que eu vou fazer isso? E isso foi possível porque a gente tentou a primeira vez, não deu certo. Tentamos a segunda vez, não deu certo. Tentamos várias vezes até que a gente conseguiu finalmente com que ele pudesse participar de fato. Então, assim, uma coisa que eu trago aqui é que ter um time diverso, ter um time que a gente precisa trabalhar com inovação, a gente precisa tentar, até conseguir adaptar. Então, é justamente isso. Não adianta a gente pensar em igualdade, não adianta a gente pensar nisso entregando as mesmas. Tinha o Trello. O Trello, na minha mente, funcionava para todos. Até que eu vi o Maurílio, até que eu conheci o Maurílio, ele me disse, não é possível. Então, como que a gente vai fazer para que tenha equidade de fato? Então, a gente precisa trabalhar nisso, a gente precisa tentar, testar, mais uma vez, ver hipóteses, para que aí sim a gente consiga ter um time inclusivo. Então, hoje a gente pode falar que a gente está trabalhando em soluções para ter mais agilidade, inclusive trabalhando aí na questão de tornar nossas ferramentas mais acessíveis de forma mais fáceis. Uma outra coisa também que a gente teve nessa squad
foi o trabalho de meninas desenvolvedoras, justamente pensando nessa solução de acessibilidade e ainda pensando na questão de carreira. Então, a gente precisa dar oportunidade, criatividade também, para que a gente possa ter isso de forma mais leve, ter isso de forma mais tranquila. E hoje eu posso dizer que é um trabalho super maravilhoso, é uma coisa que eu me encanto muito, e é um prazer trabalhar com o time que hoje eu estou, um time diverso, e posso dizer sim que a gente está sempre trabalhando em melhorias para torná-lo cada vez mais inclusivo. Então, é isso que eu trago para vocês. E antes, eu gostaria de falar aí uma frase, né, que é da Werner Myers, que ela é VP da Netflix, e ela fala sobre o seguinte: diversidade é chamar para o baile, inclusão é chamar para dançar. Então, convido a todos para dançar conosco. E é isso. Raquel. Nossa, vou sair completamente do script. Tem coisas que dão errado para dar certo, né? Deu tudo errado, minha câmera não funcionava, pulei do Firefox para o Chrome, mas quis Deus que eu tivesse aqui para assistir a Raquelzinha nessa apresentação que nós preparamos para você. Então, me perdoa, Raquel, vou sair do script aqui. Total. Palestrar no TDC. E pegando um pouco do gancho da palestra anterior a essa, que foi sobre empoderamento feminino, sobre mulheres, é sobre isso. O que a gente pode fazer pelo outro que está do nosso lado, para que esse outro se desenvolva tecnicamente? Precisa trocar de ferramenta? Troca. Precisa adaptar uma ferramenta? Adapte. Precisa criar uma ferramenta nova? Crie uma ferramenta nova. Tem inúmeros cases que a gente está trabalhando, a gente tem cases de acessibilidade, que em breve a gente vai poder estar mostrando aqui também, mas o maior orgulho é isso, é olhar para as pessoas e ver, está acontecendo. Então, Raquel, orgulho de você, me emocionei muito vendo você, a melhor coisa que poderia ter acontecido foi eu não ter entrado, sabe? Para te ver. Parabéns, querida. Essa menina, que só tem 1 ano, ela lidera um time diverso e garante com que cada um tenha equidade. Você está de parabéns, querida. Você tem uma piada interna aqui em casa quando eu fico brava, que é: você conseguiu me aborrecer, mas no seu caso, você conseguiu me encantar. Meus parabéns. Parabéns mesmo. Sensacional. E assim, o que eu quero pessoalmente deixar de mensagem para cada um que está aqui é: o que você que está assistindo pode fazer hoje pelo outro, para que o outro tenha as oportunidades que você tem, e de repente você não percebe que o outro não tem. Acha que é tudo igual, que todo mundo tem o mesmo padrão, porque você está olhando com seus olhos, né? Está olhando com as suas competências, mas o que podemos fazer, sabe? Fica essa mensagem para cada um. Porque, às vezes, uma pequena ação, ou, às vezes, um pequeno erro, como esse aqui, a câmera não abriu. Que MacBook era esse meu que falta toda hora? Mas foi sensacional. Obrigada pelo tempo de vocês. Desculpa se sair aí do script, mas, assim, essa trilha aqui de diversidade é a melhor do TDC. E é sobre isso, é sobre incluir, é sobre dar oportunidades